Alô, gente, muito boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira, estamos no dia 26 do mês de março. E vamos conversar aí com o secretário do Interior, Obras, Indústria, que mais? Piscicultura. Para decorar tudo isso aí, tem que levar um livrinho debaixo do braço. Que mais, Brito? Boa tarde. Boa tarde, Mazotti. Boa tarde a todos os ouvintes do blog do Mazotti. Pois é, Mazotti, a secretaria, o qual eu ocupo o cargo de secretário, é a Secretaria de Interior. Obras rurais, né? Agricultura, pecuária, piscicultura, turismo e as distritais, né? As obras das estradas do nosso interior. Tudo isso está dando para realizar conforme o cronograma ou o Covid não está deixando? Mazotti e ouvintes, em primeiro lugar, início de governo, né? Nós estamos chegando aí, fechando o terceiro mês aí de governo, e início a gente está aprendendo ainda, né? Porque quem vem da iniciativa privada chega no poder público aí, as coisas não são iguais, né? Uma dificuldade bastante grande para esse início de governo, em função de recursos, poucas máquinas, e aí a pandemia veio e, quer dizer, já estava aí, né? Mas da forma que ficou, complicou ainda mais, né? Tanto é que hoje no nosso município o foco principal aí de investimentos é nessa pandemia, combater esse vírus, né? E aí em segundo plano tá os trabalhos, né? Estradas, muitas estradas para a gente melhorar. E além de muitas estradas, Mazuti, e falta de máquinas, nós temos a chuva, né? Esse início de ano a chuva nos atrapalhou e muito. Quando se faz um trabalho e resolve uma situação de uma estrada, logo em seguida dá uma chuvarada e termina com aquele serviço todo. Nós temos que voltar lá e refazer tudo novamente. Isso dificulta bastante o nosso trabalho. Mas, como eu disse, né, a população tem que nos dar um crédito aí, que logo em seguida a gente vai, com certeza, sair essa pandemia vai dar uma acalmada e nós vamos conseguir ir para as estradas. Aí a chuva também deve parar, para nós conseguir deixar as estradas em boas condições para entrar o inverno aí com estradas boas, né? Caso contrário, vai ser muito difícil, né, trabalhar esse inverno aí com as estradas ruins, né? E quem anda pelo interior, Mazotti, sabe muito bem do que eu falo, né? Estradas esburacadas, muita roçada para fazer, muita chuva e com esse calor a vegetação cresce muito, então tem muita roçada para ser feito. Então, isso dificulta bastante o trabalho. Mas estamos trabalhando dentro do que dá aí, com toda a equipe disponível, né? Porque muitos funcionários da administração do município doentes, né? Muitos com Covid, outros familiares com Covid, então está sendo bastante difícil de realizar o trabalho nesse momento. Tu falaste em uma pandemia e isso é um desejo que a gente tem, que realmente passe, mas hoje batemos um recorde no Brasil, 3.650 mortes, e só em Itaquá nós tivemos mais 8 mortes, né? Pois é, muita coisa, né, Mazuti? Mas já a população precisa estar ciente de que nós precisamos nos cuidar, né? Nos cuidar usando máscara, muito álcool gel. E nós estamos sem máscara agora, Mazotti, aqui, mas tem que deixar bem claro que nós estamos sozinhos. Estou aí no teu estúdio, eu aqui no meu escritório, então só estamos nós aqui, podemos estar sem máscara, né? Cada um na sua casa. Exatamente. Que beleza, né? A tecnologia que nós temos hoje, né, Mazuti? E nunca mais vai voltar a ser como era antes, né? Quando a gente queria dar uma entrevista para o Mazuti, a gente tinha que se deslocar, marcar um horário, ir lá no estúdio, ficar esperando, e com dia e hora marcada, às vezes dava um contratempo. Agora não, né? Agora a gente faz de onde a gente está, né? Do escritório, de casa, onde a gente está, a gente consegue fazer essa entrevista. Legal isso, né? Muito bom, com certeza. Brito, maquinário. Como é que está o maquinário da prefeitura? Vocês encontraram um maquinário bastante debilitado? Está dando para recuperar alguma coisa? E tem máquinas aí que só o ferro velho que resolve? A administração municipal tem muitas máquinas, Mazotti, que não tem mais condições de conserto, né? Inclusive tem um parque de máquinas lá que deve ir a leilão daqui a pouco mais aí, porque não tem reformas mais, não tem mais conserto. E outras tantas precisando de conserto. Então, quem viesse assumir o governo agora esse ano teria essa dificuldade, né? Então, são muitas máquinas estragadas, mas nós estamos lutando, já encaminhamos
algumas solicitações lá em Brasília para trazer mais máquinas, né? E aguardando agora algumas emendas parlamentares para nós conseguir adquirir mais caminhões e máquinas, coisas que já estão, objetos que já estão cadastrados lá em Brasília, para nós poder buscar isso no decorrer do ano, né? A gente sabe que tem que fazer esse trabalho agora, esse ano, porque no ano que vem nós vamos ter eleições, né? E aí vai chegar um momento que não se pode mais comprar nada, investir, não vem recurso federal, e para nós resolver essa situação é com recurso federal, né? Porque os recursos municipais aí, infelizmente, não vai dar para nada, né? Principalmente o nosso município aí, né? Que depende muito do comércio, né? E o comércio fechado não está vendendo. Com isso, não está gerando impostos. E aí, como é que fica? Como é que nós vamos rodar essa engrenagem aí? Tem que todo mundo ter recurso, o pessoal ter recurso para ir para as lojas comprar e para essa loja pagar o imposto e nós ter recurso para poder gastar. Então, isso vai ser bastante difícil esse ano. E não só esse ano, né? Porque essa pandemia parece-me que vai um pouco longe ainda e até voltar tudo normal aí vai demorar um bocado. Brito, Feira do Peixe, vários municípios, Rolante, Riozinho, Igrejinha, Três Coroas, para citar alguns aí, cancelaram e vou vender o peixe direto, o produtor para o comprador. Taquara vai fazer uma Feira do Peixe, mas diferente do que era feito em outros anos. Explica para a gente como é que vai funcionar. Positivo, Mazotti. Mazotti, além daquela venda que é feita lá na taipa do açude, quando as pessoas vão lá na propriedade e compram o peixe lá vivo, essa comercialização sempre existiu e sempre vai continuar existindo, né? Porque não tem nem como a gente fiscalizar isso, né? O produtor vai e precisa vender o peixe, né? E a população quer consumir o peixe, porque afinal de contas é uma época do ano que se consome peixe, é tradição isso. E aí este ano nós vamos estar, além de comercializando esses peixes lá na taipa do açude, nós vamos ter a nossa feira, que vai ser junto com a feira do produtor rural, que já acontece o ano todo, né? Então, o peixe carneado, né, o peixe viscerado, vai ser comercializado junto com a outra feira. Na estante, onde já tem essa funciona há muitos anos, onde a população pode ir todas as sextas-feiras lá e adquirir o peixe. Então, essa vez, a Associação dos Piscicultores, através do João Carlos, ele vai estar comercializando esse peixe para a população lá na feira do produtor durante a semana, né? E abrindo cedo, das 6 da manhã até as 18 horas. Então, vai ter um período bem bom aí para o pessoal ir lá, sem formar muito a aglomeração de pessoas, mas podendo ir lá adquirir o filé ou o peixe viscerado, né? O que não vai ter vai ser a venda do peixe vivo, né? Esse não tem, esse ano nós não podemos colocar. Mas esse peixe existe e ele precisa ser comercializado e nós não podemos deixar o produtor ficar com esse peixe estocado, né? Ele vai ter um prejuízo muito grande, até porque ele precisa de recurso, né? Para colocar novos alevinos e para o ano que vem nós termos peixe novamente. Então, essa comercialização vai ser feita agora na Semana Santa, sim, durante a semana, né? E lá na feira do produtor. O Brito, eu acho que está licenciado na presidência do Sindicato Rural, os trabalhadores rurais de Taquara, né, Brito? Mas está sempre presente lá, acompanhando o trabalho do sindicato. Claro, claro. E dá para perceber, através do sindicato, que a pandemia atingiu o agricultor, né? Com certeza, com certeza. Nós temos muitos produtores que têm dificuldade em comercialização da sua produção. Na própria feira, muitos clientes da feira não estão indo lá para comprar. Outros que iam comprar diretamente nas propriedades também não estão indo. As pessoas estão com medo de sair, estão se resguardando e, com isso, o agricultor familiar está deixando de comercializar o produto. Então, ele está tendo um prejuízo bastante grande. Como em todos os setores, né, Mazotti? A gente vê aí o comércio tendo essa dificuldade. Então, todo mundo está tendo essa retração aí e o agricultor não está ficando para trás. Está acontecendo isso também. Bom, a tua pasta resolveu, juntamente com os agricultores, que a Feira do Peixe acontece lá na Feira do Produtor, mas sem o peixe vivo, o peixe resfriado. Isso. Né? Exatamente. A gente conversou com o pessoal da associação, né? E encontramos essa forma, então, de comercialização. A gente acredita que deve ser comercializado lá na feira em torno de 1 tonelada entre filés e peixe abatido, né? É uma quantidade razoável, né? Porque essas pessoas que
querem comprar o peixe pronto para ser assado, ou frito, ou grelhado aí para consumo, já está prontinho, né? E lá na feira não tem como a gente comercializar o peixe vivo, né? Como dos outros anos. Então, a venda ali vai ser menor, vai diminuir a comercialização, mas a gente vai poder estar atendendo esse público que não pode ir lá no açude buscar o peixe vivo. Em termos de preço, ficou definido alguma coisa ou não? Está a critério dos produtores, né? A gente não tabela, inclusive subiu muito, né, Mazzotti? Se nós for olhar aí, a nutrição do peixe subiu bastante, então nós não chegamos a criar uma tabela. Vai obedecer o preço de mercado, né? Porque caso contrário não vai vender, né? A população também não tem dinheiro sobrando, né? Para estar comprando, se o peixe for muito alto o valor, ele vai acabar não vendendo. Então vamos trabalhar num valor assim que seja razoável. Aliás, o preço da carne está pela hora da morte. Eu faço tempo que eu não sei o que é carne. Eu estou adorando comer ovo, né, Tia? Ovo assado, é ovo frito, é ovo cozido, né? Mas por que o problema está sendo espetar o ovo, né? Por que subiu tanto o preço da carne, Brito? O maior problema é o alimento dos animais, né? Toda a nossa proteína animal, ela é basicamente produzida na base do milho, do soja, do trigo. E aí esses foram os produtos que subiram muito. A safra 2019-2020, ela teve uma queda muito grande. E com isso, subiu muito o valor. Tanto é que no ano 2020, o milho que a gente comercializava aqui no município, veio muita coisa do Mato Grosso. Aí você imagina, você pega o preço que já não estava muito barato, né? Porque baseado em dólar. E aí foi um frete lá do Mato Grosso aqui, coloca a rodar aí 3, 4 mil quilômetros. Quanto custa esse frete? Então, por isso é que encareceu bastante. E aí a exportação está muito grande e com isso acaba prejudicando o pequeno produtor que está distante da produção e aí acaba encarecendo. A ração subiu muito e aí se pegou um gancho, né? Com a alta do combustível também, cara, subiu demais. E aí a produção, ela custa mais caro. Tanto é que se nós for olhar o valor do suíno ou do bovino ou até mesmo do frango, subiu o valor do animal vivo. Mas é obrigado a subir, porque senão o produtor não aguenta, né? Não fecha a conta. O que ele gasta com a produção com o que ele vai ganhar na hora da comercialização. Então, precisa subir mesmo. E o produtor ele não ganha aquilo que a gente imagina que ganha, né? A gente pega o exemplo do leite, tu sempre dá um exemplo que o produtor para ir na cidade tomar meio litro de água mineral, ele tem que vender 3 litros de leite, né? Exatamente, e continua assim, né? Continua assim. Tanto é que nós aqui da região, né, Mazzotti, a gente está cansado de falar isso, nós já fomos a maior bacia leiteira do estado do Rio Grande do Sul e hoje a gente não produz nem para o consumo local. A produção caiu muito, mas caiu por quê? Por causa do valor, do preço, não vale a pena o investimento. Ou tu investe numa fazenda, uma grande produção, caso contrário, a família acaba abandonando. E também o ciclo da vida, né? Porque aquelas pessoas que retiravam leite lá nos anos 70, 80, já não estão mais aqui para trabalhar. E os novos aqui vão migrando para outros setores e acabou a produção do leite migrando. Então, as propriedades migraram para o setor da carne. Coisa que também o faturamento não é muito alto, mas dá menos trabalho e não precisa tanto investimento, né? E nós somos aí já fomos a maior bacia leiteira, né, da região, do estado, mas do país aí, e também na produção de feijão, né? Sim, Mazzotti, exatamente. Há poucos anos atrás aí a gente fez um plano municipal de desenvolvimento rural e aí a gente, inclusive para mim foi surpresa saber que lá no passado o nosso primeiro produto de grande produção, que inclusive era exportado para outros estados, era o porco, né, o suíno, onde se produzia o porco Macau para a produção de banha. Então, o principal produto era a banha. E a banha, o que se fazia com essa banha? Se embarcava em embarcações aí pelo Rio dos Sinos, descia até São Leopoldo, pegava as embarcações aí e subia para São Paulo, Rio de Janeiro. Então, nós já fomos um produtor muito grande de suínos. E aí depois veio o feijão, depois veio a flor de pireto, depois veio o leite. E hoje, Mazzotti, o que nós produzimos em Taquara? Pois é, qual é o plano de governo para os próximos 3 anos e quase 4 anos aí pela frente em relação à agricultura, Brito? Mazzotti, nós vamos tentar
desenvolver esse plano municipal de desenvolvimento, né? Esse plano foi montado pelos agricultores, pelos produtores. A gente rodou em todas as localidades do município buscando informações e ouvindo os produtores. Porque não adianta a administração municipal pegar e dizer, olha, nós vamos plantar maçã em Taquara agora. A administração não vai plantar maçã. Quem vai plantar é o produtor. Então, nós temos que ouvir as pessoas que vão trabalhar e ver aonde eles querem investir. E algo que dê para produzir na nossa região, né? Porque, por exemplo, eu falei da maçã. Se nós for querer encher o nosso município de maçã, vamos estar com os burros na água, né? Não vai produzir. A maçã não, a nossa região não tem o frio necessário para maçã. Vamos querer produzir mamão, também não dá. Então, nós temos que ver o que os produtores querem produzir e aí, em cima disso, a gente vai montar um programa aí para poder aumentar a nossa produção. O cara que produz moranguinho, esse está frouxo na parada, né? Ou está falido. Duas situações, ou está frouxo ou está falido. Uma das duas, né? Eu não conhecia a produção de moranguinho e comecei a acompanhar quando tu plantou, tinha plantação aqui, o quanto difícil é tu manter essa plantação e manter a colheita, porque em 3, 4 anos aí o Brito e a Vera trabalharam de graça praticamente, né, Brito? Exato, mas e tu acompanhou, né? A gente trabalhando aí sábados, domingo, as estufas iluminadas, a gente trabalhando até 10, 11 horas da noite, e lá no final, quando você vai colocar na ponta do lápis, não sobrou dinheiro, né? A gente só pagou para trabalhar. Mas, infelizmente, é assim, principalmente a agricultura, tem culturas que não adianta, não dá certo. Então, a gente tem que abandonar aquela e partir para outra. E, muitas vezes, muitos produtores passam a vida mudando de atividade e não conseguem acertar uma porque dá certo, né? Como a gente falava antes, o produtor de leite. Por muitos anos, o nosso município produziu muito leite. Há 40 anos atrás, quando os leiteiros passavam a recolher do leite, muito tirador de leite entregava leite no balde. Media quantos litros, colocava no tarro e lá ia. E eu trabalhei quando piado na boleia de um caminhão pegando leite, ou direto na mão do produtor, ou eles botavam em cima de um cepo com uma tábua, coisa e tal, os barrilzinhos de leite ali, os tarrinhos, botavam num tarro grande fora, né? Aquele tempo foi o tempo bom do leite para nossa região, né? Hoje não. Hoje ninguém mais coloca a mão no leite, não se coloca mais a mão no teto da vaca, ele é retirado mecanicamente, vai para um resfriador por mangueiras, de mangueiras vai direto para o caminhão, então não tem mais aquela função, o teu emprego hoje não existe mais, né? Na verdade, hoje facilitou, mas ao mesmo tempo dificultou, porque o produtor tem que respeitar algumas normativas aí, e com isso retirou muitos produtores do mercado, né? Investimentos muito grandes, que o produtor não tinha esse dinheiro, né? E acabou não investindo. E outra situação que também acabou com o leite é que acabou ficando algumas famílias muito isoladas no nosso município. Nosso município é muito grande, né? E aí, quando um produtor fica sozinho aí numa distância de 20, 30 quilômetros do outro produtor, se ele não tiver uma grande produção, a cooperativa não vai lá buscar o leite. E aí vai fazer o que desse leite? Então, alguns aí ainda conseguem produzir alguns quilinhos de queijo e o restante teve que migrar para a produção de carne. Ao invés de tirar o leite da vaca, deixa o terneiro mamar e depois vai vender aquele terneiro para fazer carne. A nossa proteína animal, né? Então, com isso, mudou muito a nossa cadeia do leite aí no município de Taquara, né? Mas há todo um plano, juntamente com os agricultores, para os próximos 4 anos, desenvolver com certeza a agricultura dentro do município, né, Brito? Exatamente, Mazotti. O que a prefeita Shirley prometia lá no início na época da campanha? Que nós deveríamos ter uma unidade móvel de interior, que é aonde a Secretaria de Agricultura vai estar presente em todas as localidades, ouvindo os produtores. E a partir das informações que os agricultores, os produtores rurais nos passaram, nós vamos estar desenvolvendo o projeto para fortalecer a nossa agricultura familiar aqui do nosso município. Então, isso, lógico, que não é coisa para de um dia para o outro, né? Porque tu mesmo falou, né? Acompanhou quanto tempo a gente levou aí para a construção de estufas, para aprender a trabalhar com moranguinho. E tanto é que não deu certo, né? Tu viu que a gente acaba desistindo e investindo em outras coisas aí. Então, talvez a gente inicie uma produção de algo que não vai funcionar. A gente não sabe. Se a gente tiver certeza, era fácil, né? Se a gente tivesse certeza também, a gente pegava os números da Mega Sena e jogava aqueles que ia dar, né? E aí estava tranquilo. Mas como a gente não sabe, a gente tem que ficar apostando, né? Então, a agricultura não deixa de ser parecida com isso, né? É claro que a gente tem os técnicos que nos dão orientação,
mas eles não sabem tudo também. Nós dependemos das intempéries do tempo, aí, né? O fator climático ajuda muito, tem anos que produz bem, tem anos que produz mal. Por exemplo, a safra 2019-2020, com aquela seca, foi péssimo para a produção de milho. Já a safra 2020-2021 está sendo excelente. Então, estamos colhendo aí as silagens, os milho de silagem, e está dando um resultado excelente. Então, quem plantou milho para silagem, tranquilo, faturou esse ano. Agora, os demais, como é que vai ser? A gente não sabe. Feijão, lá no início, teve gente que perdeu produção, perdeu safra. Então, são situações e situações, né, Massucci? A gente tem que viver apostando e trabalhando pesado. Mas a administração municipal deve começar em seguida com essa unidade móvel, onde a gente vai visitar todas as localidades, e aí a proposta é essas visitas serem feitas pelo secretário, por um técnico agrícola que já me acompanha hoje, fazendo visitas pelo interior, que é o nosso amigo Josiano, e também uma médica veterinária, que também a gente já fechou uma parceria com a Emater, onde a Samanta, que é a veterinária da Emater, que vai estar nos acompanhando. Então, a gente vai estar trabalhando em todas as localidades, fazendo um levantamento de tudo o que o pessoal quer produzir, e a administração municipal vai estar ajudando. Nós estamos, inclusive, com alguma busca de máquinas, alguns mecânicos já cadastrados lá em Brasília, lá no mapa, para nós trazer mais máquinas para a nossa patrulha agrícola, para nós depois poder ajudar ainda mais o nosso agricultor familiar. Brito, para encerrar, a questão das estradas, o agricultor precisa e quer e reivindica, a primeira coisa sempre, boas estradas. Tu acha que normaliza quando essa questão das estradas, com toda essa questão da pandemia, o dinheiro sendo aplicado em medicamentos, em médicos, em hospital? Tu acha que para esse ano consegue normalizar alguma coisa ou não? Pois é, Massucci, é difícil a gente falar de uma coisa que a gente não sabe, né? Até quando essa pandemia vai? A gente espera que ela comece a dar para trás agora com essa vacina, que as pessoas estão vacinando aí, ó. E tu já está fazendo os cálculos, está quase na hora de tu lá fazer tua vacina ainda não? Não, eu estou na fase dos 37 anos. Ah, bom, vai demorar então, vai demorar um bocado. Mas, Massucci, a partir da vacina, a gente acredita que vai dar uma reduzida e aí a gente vai poder trabalhar mais. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande que vários colegas, vários funcionários da administração estão de atestado, estão com Covid. Nós temos hoje, eu tenho colegas meus aí que estão hospitalizados, inclusive um amigo meu colega, hoje estava baixado no hospital e foi para a UTI. Então, é uma situação muito difícil. Nós temos colegas hospitalizados, tem gente se tratando em casa, então o nosso time está reduzido, né? Só para te ter uma ideia, a distrital lá de Pega Fogo, todos os funcionários estão com Covid. Aí nós temos uma secretaria sem nenhuma pessoa para trabalhar lá. E aí tu me diz assim, quando é que tu vai fazer a estrada lá, Brito? Mas como é que eu vou dizer? Primeiro eu preciso que esse pessoal se recupere e nós tenha condições de ir lá realizar. A gente está fazendo mutirões, a gente está trabalhando no estilo mutirão, porque não adianta deixar uma distrital com um trator, uma máquina e um caminhão, com duas pessoas trabalhando. Nós precisamos unir forças para poder ir resolvendo. Então, aos poucos, a gente vai resolvendo. Mas, com certeza, esse ano, a gente quer deixar isso tudo, nessas estradas, em condições, muito antes do final do ano, com certeza. A gente quer, antes do inverno ainda, dar uma melhorada muito boa nas nossas estradas. A gente sabe que o inverno também vai ser difícil, né? Poderá dar um inverno chuvoso, e aí as nossas estradas, tu sabe muito bem, se tu mora no interior, tu sabe. A gente arruma uma estrada, dá uma chuva forte e estragou a estrada. E aí são mais de 800 quilômetros de estrada que nós temos que estar recuperando a cada chuvarada. Então, o trabalho é intenso. Mas, vamos lá, né? Feira do Peixe começa quando e vai até quando? Ela começa agora na terça-feira e ela vai até sexta-feira ao meio-dia. Então, pessoal, ali das 6 da manhã às 18 horas aí. Na Feira do Produtor. Brito, deixa só rapidinho, assim, aquele local da Feira do Produtor, se eu não estou enganado, desde que eu vim para Taquara, no início dos anos 80, naquele local ali, ele não tá acanhado já pelo tamanho de produtores do município, aquele local ali, Brito? Bem, Massucci, aquele espaço ali é do município, né? Ele é cedido para a ATAFAC, Associação de Feirantes, e eles
se organizam lá. Nós tínhamos um projeto já há bastante tempo de modificação daquelas bancas, né? Isso acabou não acontecendo. Agora a nossa administração vai estar executando. Nós não fizemos isso ainda agora no início do ano devido à pandemia. Inclusive o recurso para isso a gente já tem, só que a gente precisa as pessoas conseguir trabalhar, né? E fazer isso. A gente vai estar revitalizando aquele espaço ali. O que a nossa administração pretende também? Novas feiras em outros pontos. Porque o nosso município é bastante grande, né? Olha só, vamos falar só do bairro Empresa. Quantas mil pessoas tem no bairro Empresa? E não tem nenhuma feira lá. Então lá nós devemos criar um espaço também para a feira do agricultor lá. Brito, e Expocampo, nem pensar esse ano de novo, né? Não, nem pensar. Esse ano nós não vamos nem pensar em Expocampo. Não tem como, né, Mazotti? Em primeiro lugar, todos os eventos para esse ano estão cancelados, todos. Talvez lá para o final do ano, se houver uma mudança, a gente consiga fazer alguma programação. Mas, a princípio, esse ano, nada. E aí, para o ano que vem, melhorando isso, nós vamos rediscutir a Expocampo. Então, a administração quer discutir com os envolvidos para ver que tipo de Expocampo nós faria e se é viável ou não. Mas não é a administração que vai dizer, eu quero uma Expocampo dessa forma. Não. São os atores que participam. Os produtores que vão ter as vacas para levar lá, os bois, os suínos, as cabritas, as ovelhas, os pássaros. Então, esse povo que vai ajudar a decidir o que nós vamos fazer e de que forma nós faremos. E uma outra questão que eu vejo na Expocampo, já fosse organizador junto com o Paulo Leonel da Expocampo, sim, terminar com os puxadinhos lá na Expocampo, né? Porque o parque virou um puxadinho. O Mazuti vai expor galinha de Angola. Onde é que eu boto ele? Faz um puxadinho ali no lado dos carneiros ali, bota ele ali e fica aquele puxadinho, né? Ou debaixo de uma lona, né? O que tem de puxadinho ali é brincadeira, né? Mas Mazuti, vamos lembrar de que aquele parque não é do município, né? Aquilo é propriedade do Fogão Gaúcho. Então, sempre que o município realizou as feiras lá, a gente locava do Fogão Gaúcho e fazia a feira. Tu lembra lá em 2009, quando nós saímos com a Expocampo de lá e fizemos a Expocampo lá na sede dos motoristas? Toda ela embaixo de lona. Você lembra daquela época? Era ainda governo Délcio, né? A gente locou toda aquela estrutura, fui eu e Paulo Leonel que estávamos no comando, e aí a gente fez a feira lá. No começo nos dizia assim, embaixo de lona não vai dar. E a feira ficou montada e foi excelente. Apenas não nos ajudou foi o tempo, né? Que começou a chover na quinta-feira e choveu até domingo. E aí a feira, né, enfraqueceu, deu muito fraca, e nós tínhamos ali muitas atrações contratadas, né, de renome aí, e deu um custo alto e nós não conseguimos público. Teve shows ali que acabaram nem acontecendo, né? Eu fui embaixo da chuva. No show do Luiz Carlos Borges, que aconteceu naquela Expocampo. Sim, Luiz Marenco, teve vários ali, Cheguri, então, sabe, uma pena que não deu certo. Mas quem sabe as próximas, e não quer dizer que ela tenha que acontecer lá no antigo Parque Anibaldo Henck, porque hoje a estrutura que tem lá também, ela está muito precária, né? Já estava precária há 12, 15 anos atrás. Imagina para hoje como é que está, né? Então, isso tudo a gente vai ter que rediscutir também. Se vai acontecer a feira, aonde vai acontecer essa feira? E não vamos tentar, Mazuti, agora, nós estando junto à administração, nós tentar construir um parque, né? Porque está caindo de maduro, né? Os eventos todos do município, por que nós não temos um local? E o município tem várias áreas, tio. Vamos pegar uma área dessa aqui, vamos construir um parque. Por que não? Se nós temos a área, é fácil nós buscar recursos. A gente sabe que, devido à pandemia, inclusive os recursos federais estão escassos. Mas, quem sabe, a gente consegue um bom projeto aí, trazer recursos e montar um parque. Por que não? Muito bem. Brito, obrigado pela tua presença aí. Já estamos com a noite de sexta-feira e amanhã de manhã eu tenho uma roçada cedo para fazer. Né? Verdade. Uma rocinha de feijão. Tá certo, Mazuti. Mas amanhã eu te chamo cedo. A hora que eu ligar o trator ali, tu já ouve o ronco do trator aí, tu já pode pegar pesado aí, tá? Abraço, te cuida aí. Obrigado pela presença aqui, tá bom? Obrigado, Mazuti. Estamos sempre à disposição aí. Um grande abraço a todos os telespectadores aí e um bom final de semana para nós. Grande abraço. João Carlos de Brito com a gente aqui no blog do Mazuti.